Oi, galerinha do YouTube, tudo bom? Hoje a gente vai ver esse filme muito legalzinho que vocês amam. Amélie Poulain. Ai, como é boa e poética a vida da aristocracia francesa, não é mesmo? Girl down. Oi, olá, e aí? Mais um vídeo do Criticurs nascendo e hoje falaremos desse classic dos anos 2000 que muita gente ama, muita gente odeia, mas veio aí pra fazer revolução. Falaremos hoje do Fabuloso Destino de Amélie Poulain, por favor, em francês. Ai, irmã, eu queria falar. Francês? Vamos orar pra Deus? Vamos. Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain. Segura esta marimba, mano. Esse filme bonitíssimo, cheio de toques, cheio de mitomania. Diagnosticando uma personagem de um filme. Autodiagnosticando um elenco inteiro de um filme. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain conta a história de uma garotinha que cresceu sem muito afeto familiar, com alguns traumas e com alguns toques herdados também de sua família, que todo mundo na família tinha um toquinho diferente, né? Ao desenvolver-se, ela tem pequenas obsessões, né? De observar coisas que nem todo mundo nota, de também fazer joguinhos mentais com todo mundo que ela encontra. Bom, e aí ela se torna obcecada por pequenos desafios que vão aparecendo durante o dia a dia dela e ela entra de cabeça nessas coisas. Inclusive, essa história me lembrou um artista, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, nesse momento, mas ela tem um trabalho de seguir pessoas. Ela segue pessoas aleatórias. E teve uma pessoa que ela ficou tão obcecada que ela seguiu a pessoa por 3 meses. Tipo assim, ela viajou horrores só pra ficar filmando essa pessoa anonimamente. Enfim. Antes da LGPD, né? É. E, enfim, aí a gente entra nesse universo totalmente próprio da Amélie Poulain, descobre como a vida dela funciona e também desvenda aí os mistérios do dia a dia dessa mocinha carinhosa e tão diferentona. É esse o resumo. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, você pode se inscrever, você pode deixar um comentário, você pode mandar para um amigo, você pode, sei lá, fazer um ritual em volta do seu notebook ou da sua TV, se você quiser também. E ajuda a gente também na nossa meta de 500 inscritos até o final do ano. E aí? E aí? O que você tem Não, a dizer? eu acho que eu quero primeiro a sua opinião geral do seu fave. Aqui, a minha teoria já se concretizou. Que eu tinha essa sensação de não gostar da Amélie Poulain pelo fã-clube que ela teve na época que bombou o filme. Eu era adolescente na época. As adolescentes da minha época se achavam um pouco Amélie Poulain. Daí eu peguei um pouquinho de raiva do filme. Mas o filme, eu acho ele maravilhoso. Ele podia ser um pouquinho mais curto, assim, já pra jogar. Podia ser um pouquinho mais curto. Agora, depois de assistir o filme que a gente comentou na semana passada, que é o Delicatessen, vai estar aqui no crédito. Delicatessen. Delicatessen. Desculpa, eu não sou francesa. Depois de assistir aquele filme, eu vi o Amélie Poulain com outros olhos. E é muito legal ver o crescimento do diretor. Por exemplo, no Delicatessen, a gente vê só um prédio, né? É meio que focado naquele único espaço. A gente não vê o diretor explorando outras coisas da cidade, assim, muita coisa. E nesse filme, ele desdobra fotografias em Paris inteira, em diferentes casas, em diferentes locações. E eu acho muito incrível como ele consegue manter a essência dele, do jeito dele filmar, do jeito dele contar várias histórias em uma. É muito primor, assim, o jeito que ele consegue lidar com o que ele consegue fazer, no caso, né? Ele consegue segurar a marimba, a própria marimba que ele criou, no caso. Por mais que é um filme incrível, o jeito de contar a história é incrível, eu acho que muita gente não vê esse lado sombrio que eu vejo da Amélie Poulain, que ela é um pouco macabra, gente. Ela é uma stalker, primeiramente. Aí eu fiz, oxente. Ela é uma stalker de todo mundo da sua vizinhança e ela manipula muito a realidade. Então, assim, até que ponto ela é uma pessoa saudável realmente? É isso que eu fico na cabeça. Quando eu assisti Amélie Poulain, eu assisti com olhos de cinefilia, assim. Com olhos de tentar entender o porquê do hype. E eu achei um filme, não queria dizer normal, mas achei um filme linear. Reassistindo, eu vejo quão bonitinho ele tenta ser, assim. E ele é até, porque é uma historinha bem simples, não é nada muito assim, muito... Não é uma coisa assim, Odisseia do Nolan. Não.
Tem gente falando mal, né, do Tom Holland no filme, falando que ele tá atuando bem mal. Mas eu entendo que a Amélie Poulain, ela tem umas manias dela ali. E assistindo hoje, a gente consegue entender que talvez essas manias não sejam tão positivas pra personagem, assim. Porque dentro do contexto do filme, é meio que a visão de uma pessoa em um mundo muito macabro. Muito Sim. pior do que ele é, mas uma visão mais alegre, uma visão mais feliz do que tá acontecendo ali. Só que daí, assistindo, realmente tem essa parte, assim, tipo, nossa, Amélie Poulain, vamos com calma aí, para de entrar na casa das pessoas e mexer nas coisas. Segurança! Ela poderia ter causado um incêndio na casa do cara da dono do frutaria. quiosque. Sabe? Vamos com calma, Amélie. Calma lá. E, enfim, tanto esse tipo de manipulação, spoiler alerts, tem manipulação, por exemplo, ela arranjar casais que não queriam ficar juntos, se fosse o destino mesmo. E ela fica pregando peças nesse cara que ela supostamente gosta. E tipo assim, gente, reassistindo, falando sobre o hype do filme, hoje em dia eu consigo entender que na época ela foi meio que uma contracultura, porque era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que tinha seus gostos, seus trejeitos e não escondia isso. Era uma mulher independente. Então, isso com certeza ressignou com muita gente que assistiu na época, né? Então eu vejo ela como uma representação de alguém que não se encaixava na sociedade, porque a gente tava vindo de um lugar onde as mulheres ficavam em casa caladas, o que dá pra ver no Delicatessen, inclusive, que as mulheres são donas de casa apenas. E agora a gente vê um momento da história do mundo que as mulheres podem ser elas, podem trabalhar, podem sentir tesão do jeito que elas quiserem. Então, acho que pegou muito nisso o hype de mostrar uma mulher independente, isso aí. Eita. Resumindo. É uma história tão simples. O jeito que o Jean-Pierre Jeunet escolhe contar a história, isso que torna tudo tão interessante, assim. Porque, se for ver, todo mundo no filme tem algum tique. E é normal, todo mundo tem um tique diferente. Todo mundo tem um Sociedade tique. tem um A tique gente não diferente. precisa se autodiagnosticar com as nossas manias. Exatamente. E ali mostra essa simplicidade, dessa ideia de que todo mundo tem um tique da sua própria maneira, e só que ele consegue contar tanta história num pedaço só, sei lá, meia hora de filme, você já fica sabendo da história de vida de todo mundo, com milhões de detalhes em cena, com milhões de detalhes nas falas. É tipo assim, um filme que se você desgruda o olho, você perde muita coisa. Você perde muita informação, não dá pra tirar o olho da tela. Não. Porque é tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que a Amélie Poulain, eu acho que é a pessoa que menos tem diálogos no filme, né? Sim, ela é muito observadora. Ela é muito observadora, muito contemplativa, assim. Dificilmente ela vai estar conversando... Ela vai entrar numa conversa que tá rolando já. Ela vai ficar observando aquela conversa. Ela é muito, né? Meio stalker mesmo, né? Tem stalker mesmo. Bom, e aí a atuação, meu Deus, que galera boa, né? Que galera, assim, que veste a camiseta da empresa. É uma atuação muito gostosa. E é a assinatura também do diretor, que é muito ele. Do Jean. É muito gostoso. Uma das coisas que eu gosto na direção do Jean, como é um filme muito, assim, fofinho, mas é uma direção meio frenética, às vezes. Aham. E meio que ele consegue balancear essas duas coisas. Isso é um ponto bem importante pro filme, porque a gente tá acompanhando o tempo todo a Amélie ali. Inclusive, ela chega até no sex shop uma hora, eu fiquei assim, girl. Não lembrava de certas partes do filme. E é tipo um sex shop com uma videolocadora erótica. E eles têm uma aba pra travestis e gays ali. Eu fiquei muito assim, França, é isso aí, galera. Sim. Bora. Mas o Jean, ele consegue dirigir muito bem. É uma câmera bem frenética. Muito close também, igual no Delicatessen a gente consegue ver aqui. Teve uma questão que não é que me irritou. Mas no Delicatessen, como eles têm um ambiente muito fechado, eles têm uma cor muito forte, aquele laranja muito forte. E aqui a gente tem um verde muito vivo, que às vezes pega demais no verde do olho dos personagens e fica uma coisa meio aquele olho azul que a gente já comentou aqui no vídeo dos posters. Fica uma coisa meio assim... Isso me tirou um pouco, ao mesmo tempo que uma das coisas mais legais que eu achei do Jean é que ele mostra Paris de diversos ângulos e em nenhum momento ele cai no mijo da Torre Eiffel. Então você não vai ver Torre Eiffel aqui, não vai ter mijo hoje não. Ele explora muito bem a cidade. São takes maravilhosos, nenhum take é igual ao outro. E isso que você falou
da freneticidade do filme, e voltando o que a gente falou também de não pode perder nenhum segundo desse filme, eu acho muito legal o jeito que ele dá um tempo pra gente respirar durante as histórias, assim. Porque é muito jogo de câmera também, muito estilo diferente de filmar. Então você vai ver câmera rápida, câmera lenta, você vai ver take todo borrado, você vai ver coisas lindas. Você vai ver time-lapse, enfim, é uma infinidade de jeitos de filmar. E ele explora tudo muito, muito... Quando a cabeça explode, assim, é muita coisa, é muita informação. Ai, muito gostoso. E como ele transforma as emoções da Amélie junto à câmera, né? A sensação de, às vezes, de vazio, de solidão, assim. Tem um take dela que ela tá na estação lá de metrô, na cabine, e a câmera tá muito longe dela e tá muito vazio, e você sente a solidão daquele momento da personagem. Então, como ele consegue moldar as emoções que a gente tem que sentir, porque é o que a Amélie está sentindo durante a sua escolha de direção. Muito bom, hein, senhor Jean? Muito bom. A sua assinatura visual é primor. A atuação, achei todas as atuações muito legais. Todo mundo, assim, muito fiel ao personagem, ao mesmo tempo fiel à assinatura do próprio diretor, que é essa coisa muito teatral, muito da cara, né, do gesto. Não é uma coisa, singelinha ali. Não é uma atuação americanizada, Sim. não é uma atuação assim que... Porque tem coisas ali que a gente vê e a gente pensa assim, putz, eu acho que esse ator conseguiria trabalhar em um filme de Hollywood, mas alguém de Hollywood conseguiria fazer o mesmo que eles fazem ali? Todo mundo é muito excêntrico. Como a gente tá acompanhando sempre o ponto de vista da Amélie, a gente percebe que ela tem essa questão de tentar ver esses pequenos detalhezinhos com olhos mais suaves. Mas, assim, muitas coisas problemáticas também com aquelas pessoas, né? Tem um personagem que ele não consegue superar o fim de um relacionamento e ele fica, tipo, dentro do estabelecimento que a mulher trabalha. Que, inclusive, é o que fazia o Louison no Delicatessen. Isso. O personagem do Dominique Pignon. E todo mundo é assim, né? Excêntrico. Eu acho que é uma marca do diretor fazer Sim. personagens assim, pelo jeito. Eu acho que tem muito do diretor, porque como é que pode uma pessoa ter tantos detalhes? Sabe ler um livro? Quando você tem uma pessoa que escreve tão bem que ela dá tanto detalhe, é tipo muito detalhado. É uma cabeça que eu não sei como é que funciona, como é que dorme, como é que acorda, porque é muito detalhe. Isso que eu falo que o filme poderia ser menor, porque é tanta informação que deu 1h15 de filme, eu já tava assim, ó. Cabeça pesada. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa. Mas é muita informação, muito detalhe. Nossa, tudo tem muito detalhe, todas as casas têm muitas coisas, tem muitos objetos, tem... Nossa, Meu Deus, é um trabalho de direção de arte também sensacional. impecável. Nossa, os figurinos também dão essa sensação de paz, assim, de calma, de controle. Sim. E ao mesmo tempo ele é engraçado. É. Olha só, todo mundo é muito engraçadinho. Viu só, gente? Eu falei que eu odiava, nossa, não odiava. E agora eu tô vendo coisas ainda mais bonitas sobre esse filme, porque eu conheci a história, a obra do diretor. Enfim, é muito legal. Não desistam de filmes que vocês não gostam. Dê mais uma chance. Bom, meus pontos fortes é o cérebro de titânio do diretor, de tanto detalhe, tanta condensação de história em pouco tempo. Lindíssima atuação, a fotografia maravilhosa, assim, dá pra passar horas só vendo, se não tivesse tanta outra informação, tipo, poética. Lindo, tudo lindo, os personagens são super interessantes, a construção de cada um é super interessante. Eu amo que a gente consegue entender muito das pessoas nesse climinha tão bonito. Pontos fracos, muito longo. Podia ser. Nossa, você tem um problema, né, com filmes longos, como que pode? Imagina, eu amei Madame X, que é 3 vezes mais lento que esse. E 3 vezes maior que 3 vezes maior. Eu amo Dogville também, que é 3h30 de filme, bem mais lento que esse. Não é problema. Não é problema. Será? Eu acho que é, hein? Gosto muito da direção. Consigo ver muito do Delicatessen aqui. Essa questão de exploração, não só espacial, mas de personagem também. O diretor toma o tempo dele. Por isso que eu acho que 2 horas tá ok, porque ele toma o tempo dele pra poder criar uma história. Não são todos os diretores, né, que fazem isso hoje em dia. Não vou citar nomes, mas se você sabe, você sabe. Você sabe. Uma coisa que eu não gosto é da coloração. Eu acho que às vezes ela fica aquele verde muito estourado. Principalmente quando ele explora outros ambientes que não são tão verdes. É o jeitinho dele. Porque no Delicatessen, essa cor estourada dá certo porque é um ambiente fechado. Mas aqui, como são ambientes internos e externos, acaba que é o mesmo filtro
não funciona muito pra mim. E o olho verde também das pessoas é um pouco assustador, assim. Creepy. Nossa senhora, o Dominique, que é o Luizão lá do Delicatessen, tá com um olhão, assim, verde uma hora que eu fiquei assim, porra, Meu Deus. calma aí. Eu tô vendo Anaconda 2 agora? Mas nota, lá vem a nota quebrada, lá vem. 3.8. Brincadeira, gente. Não. Calma. Um 4.5. 4.5? 4.2, sabe? Por ali? É, por aí. É um filme muito... Ele não chega aos pés do Rob Zombie, nem a pau. Obrigado, galera, pelos inscritos aí dos últimos dias. A gente gosta muito de vocês. Nossa, a gente cresceu muito esses últimos dias, né? Aham. Foi Eu pra dou um- nota 4. Ó, eu fui até mais legalzinho com o cinema francês aristocrata. Mas ela é trabalhadora, né? Ela não é tão rica assim. Ai, Por mais que o pai dela era, né, médico. trabalhava no hospital militar, a mãe dela era professora Com particular. licença. Ai, a Amélie Poulain. Ela fazia bico num cafezinho porque ela queria, porque ela podia ficar o dia inteiro nas noias dela. Hoje, 50 negros foram espancados pela polícia e todo mundo só quer saber da branquelinha que trabalha num café e tem mania. Puta que pariu. Porra! E por hoje é isso. Se você já assistiu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Não se esquece de seguir o nosso canal, deixar o seu likezinho, compartilhar com seus amiguinhos. E até a próxima! Bisu, bisu! Folia do... Meu Deus. Je suis désolé. Je suis perplexo.